Boa noite para todo mundo, tá? Vamos iniciar esse ano de 2025 aí, né? Fazer a primeira aula aqui da residência de terapia intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje quem vai falar é o Matheus Rabelo, nosso residente, aí, brilhante residente, é, de um tema que vai ser a primeira aula de um bloco de aulas, né? A gente vai começar a fazer um bloco de sepse, né? Tema que é o dia a dia do médico que trabalha em um ambiente de urgência e emergência, o dia a dia do médico que trabalha aí na terapia intensiva, né? Uma doença com mortalidade muito grande, né? E que merece toda a nossa atenção. A gente vai, então, ao longo das próximas aulas, destrinchar a sepse aí para que a gente melhore, né, a nossa performance em lidar com essa doença aí com essa síndrome, né, tão grave, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para você aí, viu, Matheus? Bora lá. Boa noite, pessoal. Igual o doutor Bruno comentou, né, a gente começa o bloco de sepse e, como é recomendado por especialistas, eu cito aqui Diogo Madeira, né, a gente tem que construir o espiral do conhecimento. A gente começa pelo básico e, entendendo os fundamentos, a gente consegue construindo e aprofundando, né, essa parte do conhecimento. E talvez eu não quebre nenhum paradigma aqui, não comente nenhuma novidade, porque igual o Bruno comentou, é um tema muito estudado na medicina, sobretudo na terapia intensiva. Mas a gente tem que entender o básico, né? Então, nosso objetivo vai ser entender esses conceitos fundamentais, os critérios diagnósticos e a abordagem terapêutica. Nessa aula a gente vai passar pela definição, fisiopatologia, diagnóstico, os fatores de risco, tratamento, prognóstico, algumas considerações finais e mensagens para casa. E para montar esse conteúdo aqui, eu usei principalmente o Surviving Sepsis de 2021, algumas publicações da Critical Care, a atualização de sepsis que a gente teve em 2023 e o up to date. Começando pela definição, abre aspas, né, copiado e colado, a sepse é uma resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção que resulta em disfunção orgânica, né? Essas disfunções a gente vai entender mais para frente, principalmente nos critérios diagnósticos. E eu deixo aqui também a definição de choque séptico, que vai ser destrinchada ao longo desse bloco, que é uma forma mais grave de sepse, antigamente sepse grave, que é caracterizada pela hipotensão, aqui o nível que a gente tem é de pressão arterial média de 65, do paciente que não consegue manter esses níveis pressóricos a despeito da reposição volêmica inicial e precisa de um vasopressor e tem um lactato maior do que 2 milimol por litro. Bom, a epidemiologia, ela varia bastante na literatura, principalmente de país para país e ao longo dos anos, né? A gente tem um dado retrospectivo de 95 até 2015, que a incidência global foi de 437 a cada 100 mil pessoas ano, e é uma incidência que vem aumentando na literatura ao longo dos anos, né? A principal etiologia que a gente tem que pensar é bacteriana. A literatura cita que a etiologia viral é possivelmente subdiagnosticada e cita também um aumento da incidência da sepse fúngica. E um dado interessante é que ela não é identificada em quase metade dos casos. Então, por exemplo, a gente tem um paciente com uma pneumonia, que é diagnosticada com a clínica e com uma imagem, e o paciente evolui para uma sepse de foco pulmonar, mas a gente não identifica agente etiológico nem no aspirato traqueal, nem nas hemoculturas, etc. É um dado bem alarmante. E dentre as disfunções orgânicas, as mais comuns que o paciente vai apresentar vão ser a respiratória e a renal. Algumas literaturas também citando a CIVD. Bom, para a gente entender um pouco a fisiopatologia, né, a gente parte sempre de uma infecção inicial, que precisa dela para o diagnóstico de sepsis, inclusive, que na maioria das vezes, igual a gente viu, vai ser bacteriana. E essa infecção inicial, ela vai desencadear uma resposta inflamatória do hospedeiro, né, do doente infectado.
E essa resposta inflamatória via vários mediadores pró-inflamatórios, né, elas têm o objetivo de combater essa infecção, mas por vários motivos elas podem ser completamente desreguladas e isso vai trazer mais mal do que bem, né. E essa infecção, essa resposta inflamatória desregulada, ela consegue gerar esses danos que podem ser celulares, microvasculares, que vão levar a uma vasodilatação generalizada, principalmente pela lesão endotelial e do glicocálice, que vão gerar um edema generalizado, um desvio de líquido para o terceiro espaço, vai depletar o intravascular do paciente, que vai gerar essa hipoperfusão, vai danificar o fator perfusional do paciente. E, principalmente na fase mais avançada da sepse, a gente vê uma disfunção mitocondrial. E aí, nessa fase, a gente vê uma desóxia celular pela disfunção mitocondrial, que vai comprometer o metabolismo do sistema como um todo, né. Bom, entendendo isso, a gente vem para o diagnóstico, né, e o diagnóstico parte do pressuposto que a gente tem que ter uma infecção presumida ou confirmada. E a partir dessa infecção que desregula a resposta inflamatória do hospedeiro, a gente tem as disfunções orgânicas. E no ambiente de terapia intensiva, o score que a gente vai usar é o SOFA, né? O SOFA ele avalia 6 sistemas, está aqui printado do Medical, que acaba que a gente decora usando no dia a dia, mas é muito fácil, qualquer calculadora, se colocar SOFA, aparece o score aí para você. E que 2 pontos ou mais classifica essa variação com o comprometimento desses sistemas, né? E isso é para o ambiente da terapia intensiva. A gente tem vários outros scores, por exemplo, o NILS foi o score com melhor área sobre a curva, né, o melhor preditor para sepse no ambiente pré-hospitalar, principalmente de emergência. E previamente muito usado, a gente tem o QuickSOFA, que pega só 3 sistemas do SOFA, como se fosse um SOFA simplificado, que vai olhar o respiratório pelas incursões respiratórias maior que 22, o cardiovascular com uma pressão sistólica menor que 100 milímetros de mercúrio e o neurológico com alguma variação na escala de Coma de Glasgow, né. E esse QuickSOFA ele era muito usado, previamente, mas, com recomendações caindo no Surviving Sepsis mais atuais, porque ele é muito sensível e originalmente a gente tem que lembrar que ele foi projetado para avaliar o risco de mortalidade no paciente séptico, né, não no diagnóstico de sepse em si. Entendendo isso, eu cito aqui alguns fatores de risco que a literatura ressalta o tempo todo, né, a admissão em CTI, principalmente em contexto de possíveis infecções resistentes, idade avançada maior que 65 anos, que é um fator preditivo isolado de aumento de mortalidade na terapia intensiva, imunossupressão, diabetes e obesidade, outras síndromes metabólicas, o câncer relacionado ao sistema imune e hospitalizações anteriores relacionadas também à possível resistência antimicrobiana. E o que que a gente tem que entender para seguir no tratamento, né? O tratamento, o objetivo é ressuscitar volemicamente o paciente para restaurar o microperfusional dele, o macroperfusional também, e a terapia antimicrobiana, né, já que a principal etiologia é bacteriana. Então, dentro de 1 hora, né, a gente tem que começar os antibióticos, idealmente depois da coleta de culturas, mas isso não é viável em vários serviços, vários países. Esse antibiótico ele tem que ser baseado em critérios clínicos e epidemiológicos, né? Então, a gente tem que sempre pensar o possível foco da infecção desse paciente e a epidemiologia, né? Não só da cidade e país que a gente está, mas no serviço que a gente está. Porque pensando em CTI, se é um doente que é admitido já do serviço, a gente tem que levar em consideração qual que é a epidemiologia local para começar a terapia antimicrobiana empírica, né. E a gente tem que reavaliar diariamente para direcionar essa terapia, assim que possível, para minimizar justamente, o uso indiscriminado de antibiótico, né, de largo espectro. Em relação aos fluidos, né, a literatura recomenda os cristalóides balanceados, sem tanta diferença em desfecho duro para o soro fisiológico do Ringer lactato, para o Plasma Light. E o que a gente tem visto, né, já amplamente difundido na literatura, né, que tinha um número mágico lá atrás de pelo menos 30 ml por quilo, mas que essa reanimação volêmica ela tem que ser individualizada, né. A gente tem diversas ferramentas que a gente pode lançar a mão para avaliar
a fluido tolerância e fluido responsividade do paciente, porque a maioria deles vai ser fluido requerente, né, e eles precisam do macroperfusional reestabelecido. Então a gente tem que, de certa forma, individualizar a quantidade de fluido que a gente vai dar e de cotas em cotas reavaliando, né. Não adianta eu encharcar um doente, porque da mesma forma, né, já é amplamente difundido na literatura que esse overload de fluido do paciente que tem uma inflamação sistêmica, ela piora a mortalidade desse doente. E por último, os agentes vasoativos, principalmente em contexto de choque séptico, né, lembrando é o paciente que não consegue manter a pressão média, acima de 65 milímetros de mercúrio. A gente tem como droga de escolha a noradrenalina, nessa dose de 0,1 a 1,2 micrograma quilo minuto, mas com algumas literaturas, citando o número de 0,5 micrograma quilo minuto já sendo uma dose de noradrenalina para choque refratário. E a partir disso a gente associaria outros vasopressores, né. A gente tem a vasopressina, eu deixei a interrogação porque a gente tem o viés de nosso serviço não usar a vasopressina, com uma evidência não tão forte para desfechos mais duros, mas já difundido também em literatura, o menor número de terapia de substituição renal e dose de noradrenalina, né. Obviamente, se a gente usar a vaso, provavelmente a dose da nora vai cair, porque a gente está recrutando um volume de um espaço que a nora não recruta, né. A gente tem que sempre monitorar a resposta, né, usar o antibiótico otimizado, o fluido otimizado e o vasopressor otimizado. Entendendo isso, eu cito outros tratamentos que a gente usa, dentro da terapia intensiva, né, não só para sepse, mas sobretudo para sepse. A gente tem que lembrar das profilaxias de tromboembolismo venoso e de úlcera de estresse quando elas são indicadas. A gente tem que manter o controle glicêmico dentro do alvo adequado desse que está citado aí na literatura ou do nosso protocolo institucional para minimizar o impacto ou pelo menos não piorar a resposta inflamatória. A terapia de substituição renal em algum subgrupo de paciente com lesão renal aguda, quando ela é indicada. Os esteroides para os pacientes que estão precisando de vasopressor. O bicarbonato de sódio, né, lembrando que em alguns casos ele pode ser mais deletério, atrapalhando depois a desóxia celular, mas pontualmente, quando indicado, a gente pode usar. E a nutrição sempre que não tiver contraindicação, né, principalmente quando o paciente tem o trato gastrointestinal íntegro, quando não tem algum distúrbio metabólico ou hemodinâmico importante, o paciente vai conseguir absorver esses nutrientes que eu vou dar para ele. Como fatores prognósticos, né, a gente tem dados muito variáveis na literatura, né, mas de forma geral de 10 a 52% de mortalidade na internação quando falando de sepse, não choque séptico. A gente tem um dado de 20% de mortalidade após a alta hospitalar, que é aumentado até 6 meses, mas continua alto até 2 anos. A gente tem uma taxa de readmissão de até 10% depois da alta, sendo que os principais motivos que o paciente reinterna são insuficiência cardíaca, pneumonia, exacerbação de DPOC e ITU. Algumas considerações, né, a sepsia é uma condição de alta mortalidade, como a gente viu aí, principalmente se a gente estiver falando de choque séptico, que vai ser mais, desmembrado ao longo desse bloco. Os fatores prognósticos principais que eu citei, idade avançada e as comorbidades, né, e o nosso serviço tem o viés, né, de ter um doente com alta carga de comorbidade, se a gente fosse calcular esses scores para o pessoal. Uma gravidade da disfunção orgânica, inicial, ou seja, um SOLF elevado na admissão, né, quanto mais disfunção orgânica, mais coisa que a gente tem que correr atrás. E a persistência do lactato elevado, mesmo depois da reposição volêmica inicial. É algo que leva a gente a pensar que mesmo com essa reposição volêmica otimizada, a gente não conseguiu restabelecer o microperfusional do paciente. Muita atenção à identificação precoce da infecção, né, a gente precisa continuar monitorando de forma rigorosa os sinais e sintomas infecciosos. O uso racional dos antibióticos, que tem como objetivo evitar a resistência, antimicrobiana e infecções hospitalares, que é algo que a gente busca muito lá no nosso serviço. E talvez deveria ficar em primeiro ou segundo lugar aqui, de importância na prevenção das infecções, né, nos nossos bandos de catéter de ventilação, funcionar um catéter
pensando no dia que a gente vai tirar, é todos os dias da corrida de leito, se perguntar se o doente ainda está precisando daquele catéter, né, se a gente já consegue substituir ele por um acesso periférico, é entubar um paciente já pensando no dia que a gente vai tirar ele da ventilação mecânica, lembrar dos outros dispositivos invasivos, principalmente o catéter vesical de demora, né, pensar todo dia se o doente precisa do catéter vesical de demora. E quem não pegou nada, ou não entendeu nada do que eu falei até agora, né, printa esse slide, que acho que é o que a gente tem que levar para casa, que a sepsia é uma condição complexa e desafiadora, que precisa de um manejo multidisciplinar. A gente precisa de um tratamento precoce, agressivo e adequado, sempre com os pilares, né, de antibiótico, idealmente depois das culturas. Mas se não tiver jeito, é ele mesmo, na primeira hora, né? Os fluidos que devem começar na primeira hora e até a terceira hora, a gente tem que ressuscitar volemicamente esse paciente e usar os agentes vasopressores quando precisar, né? Lembrar do suporte ventilatório para, se a gente tiver algum outro déficit, né, de demanda de oxigênio, a gente tem que garantir que pelo menos o suporte ventilatório a gente está dando. A educação médica continuada, né, ela é importante sobre a sepsia. A sepsia é um protocolo que tem que ser protocolar, né? A gente precisa sempre lembrar do diagnóstico precoce e ter em mente ele sempre para o manejo adequado. E o sucesso do tratamento está intimamente ligado ao reconhecimento precoce, às intervenções agressivas e adequadas nas primeiras horas e sempre o monitoramento contínuo, né? Avaliar as condutas que a gente está fazendo para ver se a gente precisa mudar alguma coisa e ver a resposta do paciente a cada passo, né, do tratamento. De modo bem geral e simplificado, introduzindo o bloco, era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Estou aberto a dúvidas, comentários e outras considerações. Beleza, Arrasou. Boa. beleza, Matheus. A ideia é essa mesmo, né? É um tema extremamente extenso, né? E que isso é só uma introdução, né? Para que a gente vá destrinchando a sepsia ao longo das próximas aulas aí, né? Vamos aprofundar, né? Em em cada tema aí que o Matheus começou a falar, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui.